Conte Verde apresenta... Header down and in! Robinson hits him. Carrasquilla. Oh! What a finish! And Panama! Minuto da Copa Ouro. No 7º dia da Copa Ouro, a Jamaica venceu, mas está muito longe de convencer. Por outro lado, o Panamá mantém o favoritismo, a força e está muito perto de confirmar a classificação. Você está no Minuto Copa Ouro e esse é um projeto do Conte Verde para mostrar diariamente tudo o que acontece na competição de seleções que movimenta a parte norte e central do continente americano. Eu sou o Tainan Melo e antes da gente fazer aquele resumo que você está acostumado a ouvir de como foi o dia na Copa Ouro, a gente reforça o pedido para você seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Threads, onde você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, espalhar o nosso trabalho, como também pode ouvir, curtir e compartilhar todos os materiais em áudio que divulgamos no Spotify, além de, se puder, nos ajudar no apoia.se/Conteverde e por meio de R$10 por mês você pode ajudar a ampliar as nossas ferramentas de trabalho. Lembrando que o Conte Verde acompanha todas as seleções ao redor do mundo, não apenas quando há competições, mas quando há uma notícia interessante e relevante que vale a pena ser compartilhada, você sabe que encontra no Conte Verde. Então vamos para o Minuto Copa Ouro, falar desse 7º dia de competições. Está Rodríguez, a ver si viene Tomás y pégale. Vino, gol de Panamá. Gol de Panamá. E foi a segunda rodada do Grupo C. Vamos começar pelo jogo de mais cedo. A Jamaica venceu o Guadalupe por 2-1 de virada. O jogo aconteceu no PayPal Park, na Califórnia. E a Jamaica, de todas as seleções que tem um bom potencial, é a que tem jogado menos. O desempenho, mais uma vez, foi sofrível diante de Guadalupe. O time veio modificado, entrou com a postura mais ofensiva, 4-3-3, 3 atacantes, aquele desenho clássico que a gente está acostumado a acompanhar nesse esquema tático e, de novo, Leon Bailey sendo responsável por conduzir o time, carregar o time nas costas ou nos pés. Mas, apesar de uma ou outra jogada interessante, uma presença maior com a bola, Guadalupe, quando chegava, assustava. E esse era o problema. Jamaica chegou depois a reagir e colocou 2 bolas na trave. Mas quem abriu o placar foi a seleção de Guadalupe. Aos 32 minutos, o Cadio recebeu no lado direito, cruzou rasteiro. O Ambrose finalizou cruzado e abriu o placar. E apesar da Jamaica ter as finalizações mais claras, a vitória de Guadalupe não era injusta. Mas em menos de 10 minutos, a Jamaica reagiu e em um espaço de tempo ainda menor, virou, ainda no primeiro tempo. Aos 41 minutos, o Warner Brown avançou pela esquerda, escapou da marcação e rolou para o Leon Bailey, principal jogador, estava livre, chutar firme, rasteiro, no contrapé do goleiro de Guadalupe, que não conseguiu defender. E nos acréscimos do primeiro tempo, o Demarai Gray cruzou e o Russell cabeceou no canto direito do goleiro de Guadalupe e virou o jogo. Mas ainda assim, para ter uma comprovação do que a gente resumiu, o primeiro tempo terminou com mais finalizações de Guadalupe, porque era uma seleção que aparecia pouco, mas aparecia bem, efetivo, eficiente. Mas ainda assim a Jamaica conseguiu virar a partida e terminar o primeiro tempo em vantagem. E a questão de sair ganhando era tão nítida, que o time estava tão obcecado, desesperado mesmo pela vitória, que no retorno para o segundo tempo, o Steve McLaren, ele mudou o time, o esquema tático, saiu do 4-3-3 e jogou no 5-4-1. Ele reforçou, voltou ao esquema original,
mas de uma forma, uma estratégia de vamos começar, vamos buscar a vitória, terminar o primeiro tempo com a vantagem, depois a gente volta ao original. E o time sofreu. A Jamaica não conseguiu atacar. Guadalupe, com o tempo, era muito melhor. Mantinha o perigo, era um time a risco. Chegava no campo de ataque, conseguia criar, dar muito trabalho, mas falhava na finalização. Os minutos finais e os acréscimos foram um caminhão de oportunidades desperdiçadas por Guadalupe. Aos 45, o Florian David foi acionado pelo alto no lado esquerdo, escorou de cabeça e o Arconte completou na pequena área, mas o goleiro da Jamaica, o André Blake, conseguiu evitar o gol em cima da linha. Ele tirou a bola em cima da linha. 2 minutos depois, veio o lance de maior discussão, e esse lance pilhou e pode até ter desequilibrado um pouco os jogadores de Guadalupe. Depois da cobrança de escanteio, o Blake, que tinha feito a defesa espetacular, saiu mal e o Plumey, ele cabeceou pro gol. O gol estava aberto, ele cabeceou e empatou o jogo, mas o lance foi anulado. Logo depois que ele cabeceia e marca, a arbitragem anula. A princípio, e é essa a verificação da arbitragem de vídeo, era se tinha impedimento no lance. O jogador que estava perto do Plumey, nas suas costas, ele estava adiantado, mas não participa do lance. Ele sobe para cabecear, mas não interfere na jogada, não atrapalha em nada. Porém, depois de várias revisões, a gente consegue entender que a arbitragem no campo anulou o gol por considerar uma falta do Plumey. Ele empurra o marcador pelas costas. E a arbitragem de vídeo verifica o impedimento e, claro, aproveita para revisar se esse lance realmente tinha um empurrão e validou a decisão do campo. Embora no momento a decisão não tenha ficado clara, tanto para quem assistia, como principalmente para os jogadores de Guadalupe. E nos minutos finais, a arbitragem tinha dado 8 minutos de acréscimo, mas o jogo se prolongou por muito mais. Guadalupe conseguiu ter chances de empatar o jogo e seria justo, mas não conseguiu. Ao mesmo tempo que a Jamaica teve 2 contra-ataques, chegou a ter em um lance 3 jogadores de ataque contra apenas 1 da defesa, mas não conseguiu matar o jogo. Em compensação, com mais jogadores no outro lado do campo, Guadalupe levou perigo e por muito pouco não conseguiu empatar. Foi uma vitória da Jamaica. Apesar de todo esse cenário, a Jamaica ganhou o jogo. E isso mostra como o desempenho da Jamaica está fraco na Copa Ouro, porque a Jamaica jogou mal contra a Guatemala e jogou mal de novo contra a Guadalupe. Guadalupe merecia um resultado melhor, assim como a Guatemala mereceu na estreia contra a Jamaica, mas não teve a mesma sorte. E apesar de tudo isso, a Jamaica saiu com uns 3 pontos, mas tem muita coisa a melhorar. E agora vamos para o segundo jogo do grupo C, que encerrou esse dia de competições no Q2 Stadium no Texas. Guatemala jogou contra o Panamá e o Panamá confirmou o favoritismo com a vitória simples. Foi um jogo bem interessante de acompanhar e mostrou realmente em que nível estão as duas seleções. A Guatemala vinha motivada pela vitória sobre a Jamaica, mas tem limitações claras. Você que nos escuta no Conte Verde, nos Contecasts que a gente fala da CONCACAF, sabe disso. E o Panamá é uma das seleções que tem desempenhado as melhores atuações na CONCACAF e tem uma qualidade técnica para isso. E isso ficou evidenciado. Foi um jogo em que o Panamá foi muito superior, teve controle, teve posse de bola, teve diversas finalizações. Ao fim do jogo, no primeiro tempo, os números já eram bem evidentes, com o Panamá com 2/3 do tempo com a posse de bola, e isso se concretizou. Praticamente foi 70-30 na posse de bola e as finalizações ao todo foram 21-3. Panamá finalizou 7 vezes mais que Guatemala, porque tem potencial para isso, é um time mais organizado e aproveitou a velocidade dos jogadores, a disposição técnica. É um time que está muito bem encaixado e desde o começo foi assim. Panamá presente, pressionando no campo de ataque. O gol da partida saiu aos 19 minutos. Jogada rápida, o Murilo recebeu um passe pelo alto na direita e ajeitou de cabeça para o Tomás Rodrigues aparecer na cara do gol de frente ao goleiro Hagen
e marcar o gol da vitória. Depois do gol, a Guatemala atacou um pouco, teve algumas finalizações, alguns lances de perigo. Na melhor delas, o Oscar Santos, ele recebeu do Munhoz e chutou de pé esquerdo, e o Mosqueira fez uma boa defesa, providencial até. Mas depois dos 32, 33 minutos, o Panamá voltou a atacar. Foram 13 finalizações do Panamá no primeiro tempo, e ao todo foram 21. No segundo tempo, a Guatemala não tinha alternativa. Ela tinha que atacar para buscar o empate, mas esbarrava. O Panamá tinha mais, não apenas a questão da qualidade técnica, estava mais inteiro em campo, tinha uma concentração melhor, e isso resultou em muitas jogadas pelos lados. O Panamá abusou um pouco da sorte, porque poderia muito bem ter aproveitado melhor as finalizações. O destaque do segundo tempo foi o goleiro da Guatemala, o Nicolas Hagen, porque ele fez 7 defesas ao todo, 4 delas dentro da área, e principalmente no segundo tempo. O Panamá descia com muita velocidade pelas pontas, mas na hora de finalizar, ou errava o alvo ou parava no goleiro guatemalteco. Mas a vitória foi muito justa e evidenciou realmente o ótimo momento que vive a seleção do Panamá. Um destaque interessante vai para o estádio. Não tinha um grande público, até porque Guatemala e Panamá por si só não são países tão populosos. A Copa Ouro é disputada nos Estados Unidos, é um país distante, é mais próximo para eles do que a gente aqui no Brasil, mas mesmo assim tem seus custos, não é tão fácil, ainda mais entrando nesse período de imigração um pouco mais complicada e restrita. Mas vale destacar o clima no estádio. Guatemala de novo com a ótima presença de torcedores, era a maioria, e tinha um clima bem interessante entre torcedores guatemaltecos, torcedores panamenhos, em que criaram um clima bem legal nas arquibancadas também. Ao todo foi um jogo legal de acompanhar pelo desempenho das duas seleções, principalmente do Panamá, mas Guatemala não partiu para a violência e fez o que pôde dentro do que podia apresentar, do que podia oferecer. Então foi um jogo bem interessante por todos os contextos que podemos analisar. Foi algo bem legal de acompanhar nesses jogos do Grupo C. E com os resultados da segunda rodada, a classificação do Grupo C ficou: o Panamá lidera com 6 pontos, a Jamaica e a Guatemala dividem a segunda colocação com 3 pontos, ambas têm saldo de gols 0, mas a Jamaica está na frente pelos gols marcados, que é o segundo critério de desempate, 2-1. Guadalupe está na quarta colocação com nenhum ponto. A próxima rodada desse grupo C, a terceira, a última, vai acontecer na próxima terça-feira, dia 24, às 8 horas da noite no horário de Brasília. No Q2 Stadium, em Austin, o Panamá enfrenta a Jamaica, e no Shell Energy Stadium em Houston, Guadalupe enfrenta a Guatemala. Diferente dos outros grupos que já foram disputados a segunda rodada, o Panamá não está classificado. O Panamá tem 6 pontos, mas pode acontecer um triplo empate, caso a Jamaica vença e a Guatemala também. Pode ficar Panamá, Jamaica e Guatemala com 6 pontos. E aí os critérios de desempate podem, ainda que numa combinação muito improvável, hoje o Panamá ainda assim está eliminado. Mas a classificação panamenha é virtual. O Panamá precisa de um empate, a Jamaica vai precisar ganhar para não depender dos outros resultados, tanto de Guatemala como de Guadalupe. Então todos entram na última rodada, um pouco mais, outros menos, com chances de classificação. Ainda há disputa em aberto no grupo C. E nesse sábado já tem o 8º dia de Copa Ouro, o fim da segunda rodada com jogos do grupo B. Os 2 jogos serão disputados no Shell Energy Stadium em Houston, no Texas. Jogos de acordo com o horário de Brasília, a partir das 8 da noite, Curaçao enfrenta o Canadá, e às 11 horas tem jogo, tem clássico, tem rivalidade, Honduras e El Salvador. A classificação do grupo B, o Canadá tem 3 pontos, goleou por 6-0 a seleção de Honduras na estreia, enquanto Curaçao e El Salvador têm apenas 1 ponto, e Honduras não tem ponto, fica
na 4ª colocação. Jogos bem interessantes que podem até mesmo definir a classificação do Canadá, a próxima fase, ou até mesmo embolar tudo de vez se aparecer alguma zebra. E você sabe que diariamente nós cobrimos a Copa Ouro aqui no Conte Verde, então acompanhe o nosso trabalho seguindo o Conte Verde nas redes sociais, por meio dos áudios no Spotify, também no Threads, no TikTok, no Instagram e no Twitter, curtindo, compartilhando, comentando, espalhando o alcance do nosso trabalho, bem como também, se você puder ajudar no financiamento, R$10 por mês no apoia.se/Conte Verde, onde você pode ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece na principal competição de seleções da CONCACAF. Esse foi o Minuto Copa Ouro. E você sabe que no Conte Verde o caminho da Copa do Mundo e da Copa Ouro passam por aqui.